Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Por falar no Maracanã, deixa eu trazer uma notícia importante divulgada pelo Globo nesta quarta-feira. O Maracanã entrou numa lista de 62 imóveis que o governo do Rio de Janeiro quer vender. O parecer foi aprovado nessa quarta-feira. O complexo do Maracanã e a aldeia do Maracanã foram incluídos na nova lista de bens públicos passíveis de alienação. O objetivo é reduzir parte de uma dívida do governo com a União. Com esse dinheiro, o Estado pretende aderir ao programa de pleno pagamento de dívidas do Estado. Só para completar, registrar também que em setembro de 2024, o governo do Rio de Janeiro assinou um contrato de concessão do Maracanã com o Flamengo e Fluminense. Dessa maneira dá para imaginar que, de fato, levando o Maracanã à venda, Flamengo e Fluminense seriam favoritos para adquirir o estádio. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o BAP tem recusado outras ideias para a construção de um novo estádio. Ele não foi adiante no terreno do gasômetro e recusou recentemente uma oferta de grupos da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia para a construção de uma cidade do Flamengo, que incluiria um estádio, um shopping e também um hotel. Falar sobre o Flamengo, que venceu a primeira partida da semifinal da Libertadores, mas a noite não foi tão perfeita quanto se imaginava. Primeiro, porque a vitória aconteceu por apenas 1-0, com um gol do Carrascal já nos acréscimos. O Flamengo criou inúmeras oportunidades, 21 finalizações contra apenas 4 do Racing, 73% de posse de bola, o goleiro do Racing fazendo pelo menos 6 grandes defesas. É importante registrar também que o Rossi fez uma grande defesa e o Racing chegou a marcar um gol que foi anulado por conta de uma falta no Carrascal. Segundo ponto, apesar de não levar vantagem dos sonhos, o Flamengo vai à Argentina na próxima quarta-feira, jogando pelo empate para passar para a grande decisão. A noite ficou triste mesmo por conta de um problema no Pedro. Pedro levou um chute no antebraço, no antebraço e precisou ser substituído. Ele reclamava de muitas dores. Ainda durante o jogo, foi levado para um hospital que constatou uma fratura no antebraço. Ele vai ficar com o local imobilizado por um período de 21 a 30 dias. Nicola, isso significa que o Pedro pode ficar sem jogar até 30 dias? Na teoria sim, na prática não. Isso porque, entendendo a importância do momento e do Pedro dentro do time, o Flamengo vai tentar trabalhar para que o Pedro esteja à disposição em jogos importantes, como por exemplo, a partida de volta contra o Racing. É o normal? Não. A lógica indica que o Pedro não atue no jogo da Argentina em uma semana, mas vai haver um trabalho sendo feito para que ele eventualmente fique à disposição. Só para completar, registrar também que na saída do Maracanã, ainda nos vestiários, o Bruno Henrique deixou bem claro que conversou com o Felipe Luiz e pediu para não jogar mais de camisa 9. Aspas para o atacante, deixei claro para o Felipe que quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja a de camisa 9, porque nós temos o melhor centroavante do Brasil, o Pedro, que é jogador de seleção brasileira. De coberto de razão, o Bruno Henrique está, certo? O Flamengo vai ou não comprar o Maracanã? Hora de falar sobre Endrick, que a ESPN garante que a Juventus da Itália virou favorita para a contratação do atacante do Real Madrid. Já é sabido que o Endrick será emprestado pelo Real a partir de janeiro. A ideia é que ele fique 5, 6 meses no novo clube para ter mais minutos. Já se sabe também que com o Xabi Alonso ele dificilmente vai jogar. O futebol brasileiro está descartado e agora é entender qual clube da Europa vai contratar o jogador por empréstimo. Antes de gravar esse vídeo, depois de ver a notícia de que o Endrick estaria a caminho da Juventus, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Endrick, para perguntar, e aí, a Juventus está perto mesmo? Como é que está essa história? E a pessoa me assegurou que não há nenhuma negociação avançada, e nem tem motivo. O Endrick tem um tempo a seu favor, ele só pode ser emprestado a partir de janeiro. Para que ele vai acelerar um processo, sendo que daqui até dezembro uma série de outros clubes podem aparecer? A ideia é entender direitinho as condições do mercado, quais são as possibilidades para que o Endrick escolha bem. Ele precisa ir para um clube onde ele vai jogar com bastante frequência. Essa é a prioridade do staff do Endrick. Não basta ir para um clube grande onde ele talvez seja titular. A ideia é que ele vá para um clube onde ele possa jogar com frequência, que ele tenha muitos minutos e que, por consequência, tenha a oportunidade de mostrar seu faro artilheiro. Hora de responder agora se o Flamengo vai ou não comprar o Maracanã. Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias, quando surgiu uma lista de 62 imóveis no Rio de Janeiro que podem ser vendidos. Posso contar que essa história deu uma esfriada depois que o governador Cláudio Castro garantiu que não vende o Maracanã durante a sua gestão. Ele será governador do Rio de Janeiro até dezembro do ano que vem. Mas
Porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que esse papo da compra do Maracanã pelo Flamengo surgiu numa reunião com participação do presidente do Fla, o BAP. De acordo com o Rodrigo Amorim, que é deputado e presidente da CCJ, num encontro entre parlamentares e também o presidente BAP, discutiu-se a possibilidade de o Maracanã, que já está sob concessão por 20 anos para o Flamengo e para o Fluminense, seja comprado pelo Fla num negócio de mais ou menos 2 bilhões de reais. Então dá para garantir que o BAP não foi pego de surpresa com essa ideia que é defendida por gente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de que o Flamengo se torne o dono do estádio. O Flamengo havia trabalhado em outras duas frentes, construção de um estádio no gasômetro, o BAP praticamente descartou essa possibilidade. Um grupo de investidores da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia também sugeriu a criação e construção de uma cidade Flamengo, com estádio, hotel e shopping. O Flamengo não precisaria gastar nada, esse povo, essas pessoas desses 3 países garantiriam um investimento de 4 bilhões de reais. É óbvio que com exploração de todas essas partes, o BAP também não gostou da ideia, por entender que o Maracanã é a casa do Flamengo. Diante desse cenário, eu começo a achar que não é tão maluca a ideia da venda do Maracanã para o Flamengo, resta saber em quais condições. E Plata deve ser o substituto do Pedro, que está suspenso e contundido. O provável Flamengo com o Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saul, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Informação importante no Flamengo: existe uma chance real de Pedro não entrar mais em campo para vestir a camisa rubro-negra nessa temporada. De acordo com o jornalista Renan Moura, o Pedro decidiu se afastar dos próximos jogos. Está descartado, por exemplo, da partida da próxima quarta-feira contra o Racing na Argentina. Ele sofreu uma fratura no antebraço direito no jogo contra o Racing no Maracanã. E o atleta decidiu, de acordo com o jornalista, se recuperar e esperar pela consolidação da fratura. Ele não quer correr o risco de voltar a jogar e ter um problema no osso. Importante registrar que isso não foi confirmado nem pela assessoria do Pedro, nem pelo Flamengo, até por ser um dia de jogo, não consegui a resposta das duas partes. Assim que tiver qualquer novidade sobre um tema que é delicado e importante, trago novidades para vocês. Importante registrar que a única chance de o Pedro reaparecer seria numa eventual final da Libertadores da América. Jogo marcado para Lima, para que esteja na decisão. O Flamengo precisa de pelo menos um empate contra o Racing na próxima quarta-feira na Argentina. Só para completar ainda, destacar que o tempo de recuperação para esse tipo de fratura é de 4 a 6 semanas. E o outro centroavante do elenco do Flamengo é alguém que não tem prestígio nenhum com o técnico Felipe Luiz, e eu me refiro a Juninho, que em muitas partidas nem sequer foi relacionado. O Plata deve ser o substituto do Pedro na noite desse sábado contra o Fortaleza no Castelão. Tem também a questão do Bruno Henrique, que havia dito, depois do empate, da vitória por 1 a 0 contra o Racing na última quarta-feira, que não quer mais ser utilizado como camisa 9. E você? Como resolveria esse problema no Fla? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nós encontramos. Tchau. Quando é que Neymar voltará a jogar pelo Santos? A nova projeção do Peixe indica o retorno para o clássico contra o Flamengo, marcado para 9 de novembro no Maracanã. Flamengo que vai perder jogador de graça. O zagueiro Cleiton, 22 anos de idade, formado na base do clube, assinou um pré-contrato com o Wolfsburg, da Alemanha. Ele fica só até 31 de dezembro, quando se encerra seu vínculo e se muda sem custos para o time da Bundesliga. Importante registrar que o Flamengo tentou, ao longo dos últimos meses, uma prorrogação do contrato. O Cleiton, incomodado com o fato de jogar muito pouco, decidiu que iria embora. E dessa maneira ele fica somente até o fim da temporada, se desliga do clube e se muda pro Wolfsburg. O Flamengo passa a ter apenas direito ao mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual destinado a clubes formadores. Só para completar de vez sobre o Fla e o Cleiton, atleta que disputou 7 partidas na atual temporada, 5 jogos no Campeonato Carioca e mais 2 no Campeonato Brasileiro. Bora falar também sobre o Pedro, que segue sendo dúvida para a partida da próxima quarta-feira, jogo de volta contra o Racing na Argentina. No jogo da ida, 1 a 0, você vai lembrar, ele sofreu uma fratura no antebraço. Na teoria, vai precisar ficar com o braço imobilizado de 21 a 30 dias, mas o Flamengo ainda sonha em utilizar o atleta. Se o Pedro é dúvida, dá para cravar que Santiago Sousa, o melhor zagueiro do Racing, fez grande partida nessa quarta-feira no Maracanã, será desfalque do jogo da volta.
ele sofreu uma fratura no seio maxilar após cotovelada do seu próprio companheiro Marco Zorro. O Sousa precisou passar por uma investigação no hospital aqui no Brasil, foi mandado para a Argentina depois de ter alta, mas não está descartada a possibilidade de uma cirurgia no seu rosto.